Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento meus colegas julgadores, o digno procurador regional eleitoral, aos senhores advogados, advogadas e servidores da casa. Eu vou indagar aos senhores a ata da sessão pretérita já recebida, encaminhada aos senhores, se considero aprovada. Eu vou inverter a pauta, pedir a licença ao digno advogado no processo judicial, inverter a pauta diante da ansiedade dos servidores que já tomaram café, muito café, já tem 3 dias, está parecendo velório, né? Velório de altas autoridades. Vamos apreciar a questão e vai levar apenas 1 minuto. Eu vou anunciar até simultaneamente 2 processos administrativos. O processo 1.4, que é o processo judicial eletrônico 0601-745, e o processo 1.5, que é o 0601-732. Um cuida da jornada de trabalho, o outro é o horário de expediente deste tribunal. Eu vou dizer em curtas palavras. O 1.4, que é a jornada, uma determinação do CNJ para 7 horas, eu quero só dizer que, do levantamento que eu recebi, de todos os tribunais do Brasil, apenas 3 têm 6 horas. Os demais, todos eles, 7 horas. Eu recebi hoje. Mas o senhor vou poupar o senhor trabalho. Eu sei que o senhor preparou uma magnífica sustentação oral, mas, colegas, a ministra Carmen Lúcia, antes de deixar o cargo, ela suspendeu o procedimento, portanto, vai manter-se às 6 horas, até que tenhamos a decisão do CNJ. Em relação ao outro processo do expediente, o expediente volta das 7h30 às 13h30, até segunda ordem. Boa tarde, o senhor. Vamos a... Todos estão de acordo? Todos estão de acordo? Ou querem vista? Não, eu acho que isso vem atender exatamente o pedido dos servidores, né? Aliás, eu tinha até eles forneceram material aqui a respeito do tema. Pois é, mas se Vossa Excelência assim está propondo, nós... Não, estou propondo. São 6 horas por hora até segunda ordem do CNJ e a horário das 7h30 às 13h30. Agora sim vamos à pauta judicial. Chega de velório. 3 dias. 1.2 da pauta é 0601-677. É um recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, folhetos, volantes, santinhos, impressos, 2018. O recorrente é a Procuradoria Regional Eleitoral e a parte recorrida é o Mauro Mendes Ferreira. Esse processo é da relatoria do Dr. Jackson Francisco Coleta Coutinho. Não há parecer, embora eu vou facultar a Procuradoria depois do relatório, se quiser fazer alguma manifestação. Então, com a palavra o digno relator. Boa tarde a todos. Trata-se de um recurso eleitoral interposto em face da sentença que julgou improcedente a representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Mauro Mendes Ferreira, candidato eleito ao cargo de governador. Na representação ajuizada pelo recorrente, este asseverou em síntese que, no dia 7 de outubro de 2018, domingo, data do primeiro turno da eleição geral, durante o período de votação, na frente das sessões eleitorais localizadas nas escolas estaduais João Mateus Barbosa Campos Sales e Antônio José de Lima, no município de Jucimeira, foi constatado o deliberado descumprimento da Lei 9.504, da Resolução 23.551/2017 do TSE,
e da recomendação número 14 de 2018 da PRE-MT. Essa última previamente entregue aos representantes de todas as coligações e partidos políticos, mediante a realização da prática conhecida como voo da madrugada, com o derramamento de santinhos na noite de sábado para domingo, bem como durante o próprio período de votação, entre as 8 e as 17 horas. Finalizou argumentando que seja presente julgada procedente para condenar o representado de forma individual ao pagamento de multa prevista no parágrafo 1º do artigo 37 da Lei 9.504, face à prática da propaganda eleitoral irregular, no artigo 14, parágrafo 7 da Resolução 23.551. O representado contestou, aduzindo que ocorre que, além da ausência do termo de constatação, inexiste nos autos sequer uma certidão do cartório eleitoral competente, a qual, caso lavrada, seria apta a atestar a irregularidade alegada. Repita-se, não há nos autos elementos suficientes a respaldar as afirmações da exordial, vez que as fotografias juntadas não são aptas a demonstrar per si com nitidez e clareza as irregularidades defendidas. O representante, ora recorrente, interpôs recurso eleitoral, alegando em síntese que, no que diz respeito ao argumento de que as imagens não permitem visualizar a presença dos dados obrigatórios da propaganda eleitoral, partidos da coligação, CNPJ, tiragem gráfica responsável, cumpre consignar que tal argumento não é suficiente para isentar o representado. O argumento de que faltam requisitos obrigatórios no material encontrado serve para sustentar a tese de que ele foi produzido por outras pessoas, que não o próprio representado. Tal argumento, contudo, parte da falsa premissa de que seria vantajoso para os adversários políticos do representado fazer propaganda para ele no dia da eleição, ainda que irregular, com o simples intuito de envolvê-lo na prática de uma infração cuja penalidade é uma multa que varia de R$ 2.000 a R$ 8.000. Tal raciocínio, ainda que possível, não encontra respaldo fático. Normalmente se foi feita uma análise de custo-benefício da empreitada imaginada. Em outros termos, algum candidato adversário interessado em prejudicar o representado mandaria produzir material de campanha desse, suportaria o custo disso e ainda faria propaganda para ele no dia da eleição, correndo o risco de, assim, aumentar os votos do representado, tudo em nome de uma eventual representação por propaganda eleitoral que poderá ou não ser julgada procedente, e se for para aplicação de uma multa de R$ 2.000 a R$ 8.000. Mais do que isso, se fosse realmente a intenção de algum adversário político prejudicar o representado com o derrame de santinho, por que razão faria com material incompleto, flagrantemente irregular, que não pudesse, caso flagrado, ser vinculado ao candidato? Como se sabe, as informações obrigatórias são públicas, constam de outros santinhos distribuídos ao longo da campanha e poderiam assim ser facilmente copiados ou clonadas, caso estivéssemos de fato diante de um expediente realizado por terceiros. Vê que com isso que a tese não se sustenta. Aliás, se existe alguém que poderia ser beneficiado por uma eventual ausência de dados obrigatórios no material distribuído no dia da eleição, esse alguém é o próprio representado, que teria o astuto argumento que, para ser apresentado em uma defesa, numa eventual representação como esta. Em suma, portanto, o representado alega que o material flagrado no dia da eleição não ostenta dados obrigatórios da propaganda eleitoral, fato impeditivo do direito em tela que não é acompanhado de prova e cujo ônus é de quem alega, nos termos do artigo 350. Não bastasse isso, na improvável hipótese de um material surpreendido de fato não conter os dados obrigatórios, não há dúvidas que o aspecto beneficiaria mais o representado, que teria a tese de defesa pronta, que supostos adversários políticos interessados em prejudicá-lo, os quais teriam cometido um erro infantil. Por fim, o material de campanha é de responsabilidade do candidato representado, de modo que cabe a ele estabelecer um mecanismo eficiente e seguro para evitar o seu desvirtuamento, cabendo a sua responsabilidade sobre eventual descontrole e abuso. Outro fundamento da decisão recorrida que não procede consiste no argumento de que não há prova suficiente da data, hora e local do derrame de santinho, em razão da ausência de auto de constatação. Necessário se faz pontuar que o auto de constatação não é um documento obrigatório. No caso, considerada a dinâmica dessa representação, prazo exíguo e o ajuizamento de representação contra 32 candidatos, optou-se por transcrever o relatório encaminhado pela promotoria da 14ª Zona Eleitoral, no bojo da petição. Considerando esse ritmo próprio do processo no período eleitoral, não pode-se exigir que as provas sejam produzidas com rigor em um processo comum.
Segue em anexo o relatório que não deve ser considerado como documento novo, pois é parte integrante da petição inicial, bem como o e-mail encaminhado pela promotora de justiça responsável pela responsável, doutora Cássia Vicente Miranda Rondo. A petição inicial, ao transcrever o citado relatório, compila todos os dados colocados em dúvida na sentença e considerados como não provados. Logo, há uma presunção de veracidade, legitimidade e legalidade nas informações constantes da petição inicial, que transcreveu o relatório, que não foram desacreditadas no trâmite processual. Além disso, não foi oportunizado ao MP para manifestar-se sobre a defesa apresentada pelo representado, que aduz fato modificativo do direito do autor, ao deduzir que o derrame de Santinho não foi realizado dia 7 de outubro, conforme o confrontado do artigo 350. Igualmente, considerando a transcrição do relatório da petição inicial, caberia a abertura de prazo para juntar o documento pertinente, com fulcro nos artigos 6º e 10º do CPC, que asseveram o dever de cooperação entre as partes, o que inclui o juiz e a necessidade de ouvir as partes antes de decidir. Ademais, a questão do horário apontado na decisão como importante elemento de prova não se sustenta, porque não há distinção entre derrame feito na véspera ou na madrugada do dia da votação. Assim, em ambos casos, os beneficiários da propaganda obtêm vantagem devida em detrimento dos demais candidatos que não se utilizaram da deplorável expediente irregular. Demonstrada a fragilidade dos documentos da decisão recorrida, os argumentos impõem a adoção de providências enérgicas por parte da Justiça Eleitoral para coibir essa prática ilícita. Pugna ao final pelo conhecimento e provimento do presente recurso e julgar procedente a representação, aplicando aos requeridos a multa prevista no artigo 37, parágrafo 1º. Contra as razões do recorrido, oportunidade em que requereu a manutenção da sentença atacada e ponderou, em síntese, que a insurgência recursal não prospera ante a afirmação que o recorrente veiculou propaganda eleitoral de respeito à legislação de regência, por intermédio de derramamento de Santinho. 2. Em síntese, conforme o anteriormente exposto na fase de contestação, não há nos autos provas robustas, termos de constatação ou certidão de cartório eleitoral para comprovação de efetiva do derramamento do material publicitário eleitoral. Os recorrentes calçam o recurso eleitoral das mesmas fotografias que acompanham a inicial, de modo que o ilustre magistrado de piso acolheu a tese defensiva apresentada na etapa processual anterior, sentenciando pela improcedência da demanda, uma vez que tais votos por si não são suficientes para a configuração do ilícito. Item ponto 4. O relatório D.I.D. 92445, que acompanha o recurso, outra vez não se faz contundente para a comprovação da legalidade de tal documento, pois, como se pode ver, no corpo do e-mail não existe anexo, ou seja, data vênia, trata-se de frustrada e forçosa tentativa espartana, procuradoria em legitimar as provas inexistentes contra o recorrido. É pacífico o entendimento dessa justiça especializada de que, para a configuração da irregularidade representada, deve haver conjunto probatório contundente, provas incontroversas, sob penas de não serem acolhidas. Assim sendo, estando a decisão em fina sintonia com os precedentes dessa Igreja Corte, não há motivo para a sua reforma. Argumentando, tanto, necessário explanar mais uma vez a necessidade da existência do termo de constatação, pois somente esse é apto para quantificar a proporção de material encontrado nas vias públicas do município. E caso essa quantidade de material publicitário seja superior ao número de cidadãos que votam em determinados locais, configurar-se-ia o lícito eleitoral. Além do mais, o requerente sequer juntou aos autos um volante do material. Situação essa geradora de outra imprecisão probatória. Falta de comprovação a propósito da origem do material, traduzida na seguinte indagação que fica sem resposta. Quem confeccionou o material? No mérito, diante da ausência das provas necessárias para a constatação e responsabilização do ilícito eleitoral, requer que seja desprovido o recurso, mas mantendo-se inalterada a sentença proferida. É o relatório. Eu vou facultar agora a ouvir o digno procurador regional eleitoral, já que ele é a parte recorrente. Senhor presidente, eu ratifico as razões recursais por escrito. Ratificado por tantas razões do recurso, aí concedo então a palavra ao advogado da parte recorrida, que terá o prazo de 10 minutos para fazer a sustentação oral. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente,
douto Procurador Regional, digno relator, em nome do qual eu cumprimento os demais julgadores e servidores dessa casa. Conforme bem relatado pelo douto relator, trata-se de propaganda, representação propaganda eleitoral irregular consubstanciada, em tese, num possível derramamento de santinho na antevéspera ou no dia das eleições. A inicial calca a representação em 2 excertos legais. O primeiro é o inciso 3º do parágrafo 5º do artigo 39 da Lei das Eleições, que tem como núcleo a propaganda de qualquer espécie realizada no dia das eleições, e a segunda norma nuclear do tipo é o parágrafo 7º do artigo 14 da resolução da propaganda, que tem como núcleo o derrame no local de votação ou nas vias próximas no dia ou na véspera do pleito. Ocorre que, conforme já ressaltado nas contrarrazões recursais e também na sentença, a tibieza do conjunto probatório carreada inicial não leva a nenhuma outra conclusão senão o desprovimento da representação. São apenas 5 fotos, excelências, de má qualidade, que, conforme ressaltado, não se verifica CNPJ, tiragem, não se verifica nem o local exato. A inicial alega que foi em frente de 2 escolas no município de Juscimeira, mas as fotos não das fotos em si, que são o único elemento probatório constante nos autos, não se verifica que realmente foram, né, no município e tampouco em frente de uma escola, de uma sessão eleitoral. Como em outras representações dessa natureza, algumas foram sim carreadas com autos de constatação ou de servidor da Justiça Eleitoral ou de promotor, diferentemente desse caso, onde não teve. Na verdade, o que teve, e isso só é alegado em sede recursal, o recorrente anexa o e-mail encaminhado da zona de origem, falando que não pode ser considerado documento novo porque utilizou das razões daquele e-mail para entrar com a inicial. Ocorre que aquele e-mail é apócrifo, não tem assinatura do subscritor, nem se refere ao nome de quem colocou aquelas informações. E por violar o princípio da surpresa, a defesa requer o não conhecimento dessa prova, tida como nova, só apareceu em sede recursal. E, forte nesses argumentos, a defesa pugna pelo desprovimento recursal com a mantença da sentença. Só isso, excelência. Muito obrigado. A palavra, então, retorna ao digno relator para o voto. Conforme relatado, cuida-se de recurso eleitoral interposto pela Procuradoria Regional Eleitoral em face da decisão de mérito proferida por este magistrado, que julgou improcedente o pedido formulado pelo recorrente. Preenchido... vou liberar aqui. Pera aí. Liberou? Oi? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Liberou? Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso eleitoral e passo ao exame de mérito. No caso concreto, o ora recorrente indicou como provas, no corpo da inicial, 5 imagens fotográficas referentes a 3 locais de votação, quais sejam Escola Estadual João Mateus Barbosa, Campos Sales e Antônio José de Lima, todas no município de Juscimeira. Entre mentes, os elementos de provas carreados ao feito não se mostram em absoluto a demonstração típica descrita na inicial. A rigor, após aprofundada análise dos registros fotográficos, entendo insuficientes para demonstrar a materialidade de irregularidade da propaganda eleitoral. Aí eu venho analisando foto por foto. Na foto 1, eu visualizei assim, com muita dificuldade 15 santinhos do representado. Porém, não consegui identificar a escola onde foi feito esse derrame. Tampouco um atestado que fale o horário ou o local. Na foto 2, eu consegui verificar também 18 santinhos, porém não consegui identificar o local onde foi feito o derrame e tampouco algum atestado do horário do dia em que foi realizado o suposto derrame. Na foto 3 eu encontrei 50
e na foto 4, 20, e na foto 5 também encontrei 2. Porém, em todos eles não foi possível analisar e verificar o local. Com efeito, as fotos retromencionadas presumem-se certa quantidade de material de propaganda espalhada que, segundo a inicial, estariam dispostas na frente das sessões eleitorais localizadas nas escolas estaduais João Mateus Barbosa, Campos Sales e Antônio José de Lima, no município de Jucimeira. Contudo, ao analisar as fotos, a aludida prova não é conclusiva quanto aos locais, e nem tampouco com relação à data, elementos imprescindíveis para a caracterização do fato. O tema é regido pela Lei 9.504/97, que dispõe em seus artigos 37, parágrafo 1º e 4º e 40b. Eu vou poupá-los à leitura. Ao regulamentar a matéria, a resolução 23.457, há duas, que é 23.551, tá? Vou alterar aqui. 2017. Artigo 14, parágrafo 7, ele fala o seguinte: o derrame ou anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular, sujeitando seu infrator à multa prevista no parágrafo 1º do artigo 37 da Lei 9.504/97, sem prejuízo da apuração do crime previsto no inciso 3º, parágrafo 5º do artigo 39 da Lei 9.504. Da leitura da norma de regência, extrai-se que, para subsidiar a efetiva condenação, é necessário que a conduta atenda aos requisitos normativos. 1. Derrame de santinho. 2. Que seja realizado na data da eleição ou véspera e que aconteça em local de votação ou nas vias próximas. Entendo que com as imagens trazidas no corpo da inicial não estão preenchidos os requisitos acima, haja vista que não é possível identificar nas imagens os itens 2 e 3, ou seja, os locais e nem tampouco a data onde ocorreram os derrames de santinho, muito embora tenha dito o representante que ocorreu em frente à Escola Estaduais João Mateus Barbosa, Campos Sales e Antônio José de Lima. Ainda que em sede de recurso o representante tenha juntado novos documentos, continuo entendendo que ainda não seriam suficientes para ensejar a condenação. Os relatórios juntados em sede recursal não possuem assinatura do servidor público que possa assegurar a localização do alegado derrame e nem tampouco a data da ocorrência. Observe-se que a deficiência do conjunto probatório foi analisada nos autos de número 0601-678-59, 2018, 611-0000, que trata dos mesmos documentos, oportunidade em que fiz consignar. Aí nessa decisão eu não reconheci o documento porque eu entendi que ele é apócrifo. Então, para mim, não servia como laço probatório. E ademais, naqueles autos, a respeito da ausência de assinatura, assim se manifestou o Ministério Público. Já no que diz respeito ao documento supostamente apócrifo, que acompanhou a inicial, cumpre esclarecer que, por razões ainda desconhecidas, a digitalização do documento não incluía sua última página, em que constava a assinatura do seu autor. Assim, percebe-se que a problemática, a ausência de assinatura, persiste na presente representação. Registre-se que, em tempo oportuno, que os documentos juntados em sede recursal apresentar-se-iam serôdios, à medida que o parágrafo 1º do artigo 96 da 9.504/97 determina que sejam juntados por ocasião do ajuizamento das reclamações e das representações. Aí eu cito aqui o parágrafo 1º, no mesmo sentido, o artigo 7º da resolução 23.547. Na verdade, é 551, depois eu altero. Da perfunctória análise do dispositivo, face à celeridade do processo eleitoral, especialmente tendo em vista a exiguidade dos prazos para pôr fim à lide, entendo que o representante deve apresentar, vale dizer, produzir com a respectiva peça inaugural as provas com as quais pretende sustentar suas alegações, até porque a produção de prova documental nova em sede recursal só se torna viável se demonstrar efetivamente a impossibilidade em primeira instância. Isso é impossível. Aí eu cito algumas jurisprudências. Nesse diapasão, carece o argumento do Ministério Público, em fase recursal, traz ao conhecimento deste magistrado documento novo intitulado Relatório encaminhado pela Promotoria da Justiça da 14ª Zona Eleitoral, o qual não merece ser conhecido,
pelas razões já expostas, em consonância com o entendimento pacífico nos tribunais pátrios, que somente admite a juntada de provas novas relativas a fatos pretéritos, quando a parte comprovar justa causa que a impedia de produzir tais provas em momento anterior, a teor do disposto no artigo 434 e 435 do novo CPC. Frise-se que o recorrente se mostrou pouco diligente, posto que resta claro que o aventado relatório de constatação já existia à época do protocolo inicial, e mesmo assim o recorrente quedou-se inerte em sua juntada. Então, resta forçoso reconhecer que a via se encontra preclusa. Então, assim, para resumir, Excelência, eu estou negando provimento ao recurso por entender que, pela fragilidade das provas, com relação à comprovação de que os derrames de centinho ocorreu na véspera ou no dia da eleição e em frente às sessões eleitorais ou nas vias próximas. É como voto, Excelência. Doutor Ricardo, acompanho o relator, doutor Paulo César Alves Sodré. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator, mas eu gostaria de fazer 3 ponderações, até por conta de outros processos que eu trago aqui. Primeiro que, embora o relator não tenha defendido isso, justiça seja feita, é bom que fique claro que não há imprescindibilidade da juntada do auto de constatação, havendo prova suficiente, até porque não é exigido por lei o auto de constatação, que isso fica bem claro. Mas, embora não haja necessário, não se faça imprescindível, o auto de constatação é muito bom para suprir eventuais falhas probatórias, como disse o doutor advogado aqui, em sua sustentação, como a quantidade, né? Da mesma forma, eu não vejo necessário o horário. Basta que comprove no auto de constatação as fotos evidenciam a fachada da escola. Não me parece crível que o Ministério Público, instituição séria do jeito que é, vai trazer fotos contra o candidato de uma eleição passada. Obviamente vai ser no dia da eleição. Então tem que provar a foto, agora tem que provar o local. Nesse ponto eu acompanho o relator. Ali eu não identifico o colégio, mas havendo foto clara do colégio ali, identificando o colégio, é óbvio que aquela foto foi tirada do dia, a não ser que aí cabe à parte contrária desconstruir essa prova. Não me parece que o Ministério Público irá trazer essa deslealdade, trazer uma foto que não seja do dia, né? Então, feitas essas considerações, olhando atentamente aqui, de fato não dá para identificar aonde foram tiradas essas fotos. Infelizmente, a lei é restritiva. O derramamento de santinho devia ser em toda a cidade, mas ela diz no local de votação, nas imediações. Logo, você tem que provar que é na rua adjacente ou no próprio colégio. E essas fotos aqui, ela não identifica qual o local. Pode ter sido em qualquer rua da cidade, mas longe do local de votação. Nesse ponto, ainda que vergonhoso, a lei coloca 2 critérios, ou no local de votação, ou próximo ao local de votação. Por mais que Juscimeira seja uma cidade pequena, existem várias ruas, então pode ser lá, tudo presume que seja no colégio, presume, mas a presunção há de ser provada. Então, por conta disso, feita essa ressalva para não me vincular, eu acompanho o digno relator. Só uma parte, essa parte da imprescindibilidade do auto de constatação, eu trago aqui no voto também, você entendeu? E eu acho que também a questão não é o horário, é a questão da data. Sim. Você entendeu? A gente sabe que nas campanhas vários candidatos fazem esse tipo de situação, mas se você não trouxer pelo menos um auto uma certidão dizendo que, olha, o dia 7 de outubro ocorreu o derrame de santinho aqui na escola tal, eu já estou entendendo que se ele não trouxer um atestado nesse sentido, para mim, ele não preenche os requisitos do parágrafo 7 lá. Mas aqui, a prova não foi trazida por outro candidato, foi pelo próprio Ministério Público. Eu tenho que dar credibilidade ao órgão dizer que ele tirou foto lá. Não dá para acreditar que o Ministério Público teria tirado foto no outro dia. Aí não dá. O que eu estou dizendo é que não é, eu até ressalvei que Vossa Excelência não colocou como imprescindível o auto de constatação. Mas, para mim, uma foto tirada que comprove a fachada do colégio, tirada pelo próprio órgão ministerial ou por pessoas ligadas a ele, não posso dar a mesma credibilidade, não posso retirar a credibilidade, a não ser que prove que aquela foto foi naquele dia. Então, assim, eu só estou ressalvando aqui para eventuais julgamentos futuros, né? Mas eu acompanho Vossa Excelência. Doutor Antônio Veloso Peleja Júnior.
Eu acompanho o relator com as pontuações em relação a formuladas pelo Dr. Paulo Sodré. Em relação a essa produção de provas, né, mesmo em relação à paridade das partes, né, ela nesse jogo processual fazia-se mister, né, se fosse o caso, que a outra parte produzisse a contraprova. Exatamente. Tá? Então, por isso, senhor presidente, que eu acompanho o relator com as pontuações do doutor Paulo Sodré. O doutor Luiz Aparecido Bortolucci. Senhor presidente, da mesma forma eu acompanho o relator com as ponderações do digno doutor Paulo Sodré. Desembargador Pedro Sakamoto. De acordo com os votos precedentes. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator. Na sequência, em mesa para julgamento, doutor Antônio Veloso Beleza Júnior. O processo da pauta física 2.1, 43.749. Embargo de declaração. Tem aqui como embargante Edson da Silva, Luiz Carlos Gaino, Natalino da Silva Barros, Alexandre Igmar Hendricks. E a parte embargada é o Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, o digno relator. Trata-se de embargo de declaração interpostos por Edson da Silva, Luiz Carlos Gaino, Natalino da Silva Barros e Alexandre Ingmar, contra o acórdão número 26754, que declarou nula a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 4856 CPC, em relação à coligação Todos por Diamantino 2, em improcedência dos pedidos formulados na inicial quanto aos demais réus, com fundamento no 4871 do Código de Processo Civil. Entende a embargante que o referido acórdão foi omisso quanto à parte da sentença que julgou a coligação Todos por Diamantino 2, parte ilegítima, alegando que o acórdão foi silente quanto aos fundamentos do magistrado para extinguir o feito por esse motivo. É o relatório, senhor presidente. Não aparecer, o senhor pode continuar com a palavra para o voto? Pois não. A decisão no acórdão que se quer ver integrado não poderia ter decidido de antemão o ponto que se quer ver abordado, em vista à anulação da sentença de primeiro grau, sob pena de se suprimir em parte o grau de jurisdição do juiz monocrático. A legitimidade passiva da coligação em questão deverá ser novamente analisada pelo juiz ACOR, visto que este deverá elaborar outra sentença em substituição à que foi anulada. Em outras palavras, o ato praticado em segunda instância pelo plenário dessa Corte é logicamente incompatível com o exame da legitimidade passiva de alguma das partes, porque o julgamento foi tão somente rescindente e não substitutivo. Ao determinar o retorno dos autos ao juiz de origem para nova instrução e julgamento, o tribunal não pode limitar a profundidade e a extensão do conhecimento do juiz de primeiro grau, porque a matéria decidida não importou em aplicação de direito material. Sendo assim, não há que se falar em omissão do acórdão que ora se trata, porque não poderia decidir sobre matéria que ainda está novamente decidida, será novamente decidida oportunamente pelo juiz de primeiro grau. Exposto conheço embaixo da declaração, no mérito, nego-lhe provimento por não ter havido omissão. Como voto, senhor presidente? O colega está rejeitando, na verdade, os embargos. Todos estão de acordo? Aí é para rejeitar, tá? A linguagem pragmática. A unanimidade rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto fazer a retificação. Do relator. Próximo é o doutor Jacques. Em mesa é o processo judicial eletrônico 0601-659. Recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, folhetos, volantes, santinhos, impresso. Aqui novamente é um recorrente à Procuradoria Regional Eleitoral. Mas desta feita, a parte recorrida é o Rafael Beal Renali. Com a palavra, o digno relator. Excelência, eu vou resumir de forma o relatório, porque basicamente ele só vai mudar as escolas e o recurso é o mesmo, tá?
E as contrarrazões do recorrido ele não apresentou. Então eu só vou narrar o começo. No dia 7, trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença que julgou improcedente a representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor da Rafael Beal Ranalli. Na representação ajuizada pelo recorrente, ele asseverou que, em síntese, no dia 7 de outubro de 2018, no domingo, durante o período de votação, na frente das seguintes sessões eleitorais, localizadas na Escola Estadual Nilo Povas, Escola Municipal Orlando Nigro, Escola Estadual André Luiz da Silva Reis e Escola Estadual Dom José do Despraiado, verifica-se que foi constatado o deliberado descumprimento da Lei 9.504, da Resolução 23.551 e da Recomendação número 14/2018 da PRE Ministério Mato Grosso. Essa última, previamente entregue aos representantes de todas as coligações e partidos políticos, e mediante a realização da prática conhecida como voo da madrugada, como derramamento de santinho na noite de sábado para domingo, bem como durante o próprio período de votação, entre as 8 às 17. Aí houve a contestação, joguei improcedente, veio o recurso eleitoral pedindo a reforma, e é intimado para oferecer contratações, o recorrido quedou-se em silêncio, conforme certificado nos IDs 307.272. É o relatório. Eu vou facultar aqui ao procurador se ele gostaria de fazer uso da palavra. Senhor presidente, ratificando as razões recursais, apenas consigno que neste feito consta uma certidão de lavratura de servidora pública do Ministério Público Federal, ao qual a presente representação se lastreou. Então, apenas para deixar este fato ressaltado. O relator para o voto. Conforme relatado, cuida-se de recurso eleitoral interposto pela Procuradoria Regional Eleitoral em face da decisão de mérito proferida por esse magistrado que julgou improcedente o pedido formulado pelo recorrente. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo ao exame de mérito. No caso concreto, as provas trazidas perfazem certidões, auto de constatação, imagens fotográficas, vídeo. Segundo as ordens... vou liberar o voto aqui, gente, eu não liberei ainda. Pronto, liberei. Segundo a exordial, as coletas das provas se deu nos seguintes locais de votação: Escola Estadual Nilo Povas, Escola Municipal Orlando Nigro, Escola Estadual André Luiz da Silva Reis e Escola Estadual Dom José do Despraiado, todos no município de Cuiabá. Entremente, os elementos de provas carreados ao feito não se mostram em absoluto a demonstração típica descrita na inicial. A rigor, muito embora o recorrido tenha deixado de apresentar contrarrazões e assim corroborado a sua defesa, após aprofundada análise das provas, entendo insuficientes para demonstrar a materialidade da irregularidade da propaganda eleitoral. Vejamos. No ID, aqui eu tive a cuidado de analisar prova por prova. No ID 8756 tem uma certidão digital, assinada digitalmente pela servidora do MPU, Fernanda Barros, ao qual certificou que no dia 7 de outubro, às 9h15, verificou um grande número de santinhos em frente à Escola Estadual André Luiz da Silva Reis. Local de votação com endereço na Travessa K, esquina com a Rua José da Silva Monteiro, bairro Concil, conforme vídeos. Informo, aqui já é minha fala, informo que coletei, esse é dela ainda, informo que coletei santinhos do candidato Rafael Ranalli, Stefane Anges, Guilherme Maluf e Toninho de Souza, que estavam no local constando no arquivo anexo. Aqui é palavra minha. Extrai-se do auto de constatação a menção ao local de votação. Deixou-se de indicar, mesmo que aproximadamente a quantidade de impressos encontrados nos quais apareçam a imagem do representado, bem como o CNPJ da coligação, candidato responsável pela confecção do material. Aí, analisando o vídeo referido à certidão, o vídeo exterioriza vários santinhos que com muito custo conseguem identificar aproximadamente 4 com a imagem do candidato. Ao governo Wellington Fagundes, em dobra com o representado. É possível também referir santinhos com a imagem do candidato ao governo Wellington Fagundes com outros candidatos. Ausentes também a indicação de CNPJ do responsável pela confecção de santinhos e tiragem do material.
Já no ID 87557, é um auto de constatação assinado pela promotora Ana Cristina Bardusco Silva. Ela atestou que ele, por volta da meio-dia 25, constatou o derrame de santinho ao longo das calçadas, nas proximidades da Escola Estadual Dom José do Despraiado, situado no bairro Rodoviária Parque, dos seguintes candidatos: Juca do Guaraná, Toninho de Souza, Adilton Saquete e policial federal Rafael Ranalli. Extrai-se a menção ao local de votação, deixou-se de indicar mesmo que aproximadamente a quantidade de impressos, nos quais aparece a imagem do representado, bem como o CNPJ da sua coligação ou candidato responsável pela confecção do material. Ausentes também a indicação do CNPJ e tiragem de material. Acho que eu vou tirar essa parte aqui. O ID 87558 e 87559 é a imagem fotográfica do ID anterior, porém feitos de ângulos diferentes. Não é possível verificar o local de votação relacionado na inicial. É possível visualizar diversos santinhos espalhados, bem como determinar se seriam ao menos 7 volantes casados, de 2 ou mais candidatos no mesmo impresso do candidato ora representado. Ademais, é impossível determinar o CNPJ da coligação ou candidato correlato, ou o CNPJ da empresa responsável pela confecção e a respectiva tiragem dos impressos. Já no ID 87560, tem um auto de constatação, assinado também pela Bardusco, Ana Cristina Bardusco, por volta das 11h50, constatou o derrame de santinho na Escola Municipal Cândido Mariano da Silva Rondon, dos candidatos Juca do Guaraná, Toninho de Souza, Adilton Saquete e policial federal Rafael Ranalli. Ele não há... Extrai-se que a menção do local de votação deixou de indicar mesmo que aproximadamente a quantidade de impressos, nos quais apareça a imagem do representado, bem como o CNPJ da sua coligação, candidato responsável pela confecção do material. Ausentes também a indicação do CNPJ de tiragem. Não há sequer anexos com vídeo ou fotos. No ID no 87561, foi impossível de visualizar o local de votação relacionado na inicial. É possível visualizar santinhos espalhados, bem como determinar se seriam ao menos 2 volantes casados, de 2 ou mais candidatos no mesmo impresso, do candidato ora representado. Ademais, é impossível determinar o CNPJ da coligação responsável. E aqui tem mais um ID também, que não é possível identificar com clareza o santinho casado de 2 ou mais candidatos, no mesmo impresso. Nesse processo, eu estou negando o provimento a ele, porque, como é santinho casado, muito embora foram encontrados alguns santinhos do candidato, 13 ao total, que eu pude contar, eles foram de forma casada. E, por ser de forma casada, eu achei que é prescindível informar o CNPJ do autor, do responsável pela confecção, para presumir a autoria do derrame. Porque o próprio Ministério Público, na sua representação, ele fala que presume-se o responsável pelo derrame o responsável pela confecção dele, do santinho. E como todos que foram aqui tem do representado com o Adilton Saquete e outro com o representado com Jair Bolsonaro e com a deputada estadual. Então, assim, por conta dessa falta de identificação do responsável pela confecção, da contratação do santinho, eu estou negando provimento ao presente recurso, e também estou negando provimento por causa da quantidade ínfima, que no total aqui que eu pude contar, foram absolutamente 13 santinhos. É como voto, Excelência. Algum voto divergente, colegas? Se não houver, me permita proclamar o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator. Na sequência, em mesa, também da relatoria do Dr. Jackson, mais um processo judicial eletrônico, é o 0601-685. O assunto aqui é recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, folhetos, volantes, santinho, impresso. Novamente, a parte recorrente é a Procuradoria Regional Eleitoral.
e a parte recorrida é Valdir Correia. Com a palavra o relator. Eu vou resumir também o relatório. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença que julgou improcedente a representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral em favor de Valdir Correia, candidato eleito essa parte pode tirar aqui. Valdir Correia. Na representação ajuizada pelo recorrente, este asseverou em síntese que, consoante demonstra as fotos anexas, no dia 7/10/2018, data na qual ocorreu o pleito eleitoral, foi feito um intenso derrame de santinhos do representado Valdir Correia, nas vias públicas, calçadas e até mesmo no interior dos prédios públicos, onde funcionam locais de votação da zona eleitoral de Rondonópolis, com a inescondível finalidade de promover a propaganda eleitoral irregular. A enxurrada de santinhos nas vias públicas equipara-se a um derramamento de sangue numa víscera apoplexia, em virtude dos danos causados ao meio ambiente e ao pleno equilíbrio do processo eleitoral. Essa conduta lesiva ao equilíbrio do pleito pode ser constatada, por exemplo, nos locais abaixo. Escola Estadual Joaquim Nunes, bairro Cidade Salmenho. E aqui eu joguei, aí não teve contestação. O representante interpôs o recurso pedindo a reforma da decisão. Não houve também contra-razões. É o relatório. É um bom preço. É o relatório. Sim, mas aí eu vou novamente facultar o procurador. Novamente ratifico, senhor presidente. De forma bem resumida, excelência. Nesse processo aqui, muito embora a gente já dissemos aqui em outros votos, apesar de não ser imprescindível o auto de constatação, ele viria para corroborar com as fotos que trouxeram no corpo da inicial. Aqui eu vejo, tem 3 fotos no... não liberei? Peraí, esqueço de liberar. Não estou acostumado ainda. Então aqui tem 3 fotos no corpo da inicial. Na primeira foto, eu vi a clara visualização do local de votação relacionado na inicial. É impossível visualizar santinhos espalhados nas proximidades do local de votação, e também é impossível determinar como é pouco ser do candidato, apesar de estar. E outra coisa, nessa foto da imagem, onde aparece o local de votação, está um campo limpo. O recorrente argumenta que a foto número 1 evidencia o local de votação, bem como os santinhos do representado, ainda que não tenha a melhor nitidez. Claramente permite individualizar pela cor e pelas demais características que se trata do documento assinalado. Ora, a captação da foto tem uma limitação física da abrangência da imagem, de modo que para registrar o local de votação e os santinhos, algo pode ficar sem um pouco de foco, e até mesmo pode não ser possível captar todos esses santinhos em conjunto, como pretende a decisão. Diferentemente do alegado, o que se vê nesse registro fotográfico são cerca de 5 impressos, os quais é improvável definir com segurança serem inclusive santinhos do candidato, quiçá sendo do hora recorrido. Logo, tal prova resta imprestável aos autos, posto que não há como reconhecer minimamente a autoria e a materialidade do fato, ou seja, não há ilícito a ser reconhecido. Na foto 2, essas fotos estão no corpo da inicial, é impossível visualizar o local de votação relacionado na inicial, apesar delas serem umas fotos em sequência. É possível visualizar santinhos espalhados, bem como determinar se ele é ao menos 70 do candidato ora representado. Ademais, é impossível determinar o CNPJ da coligação correlato, o CNPJ da empresa responsável pela confecção e a respectiva tiragem. E na foto 3, é possível visualizar ao menos 10 santinhos do candidato. Analisando as fotos 2 e 3, registro que, embora reconheça 80 santinhos com a imagem do recorrido, ainda resta patente a impossibilidade de afirmar a data e o local onde ocorreram as supostas irregularidades. Relevante afirmar que a exordial não se fez acompanhar do auto de constatação ou termo circunstanciado, que descrevesse de forma inequívoca o local da conduta, data e horário da constatação, bem ainda a quantidade de material derramado.
O dispositivo violado é taxativo ao classificar como propaganda vedada o derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, e que para subsidiar a eventual condenação essas provas devem ser inequívocas. Aí, nesse sentido, eu trago umas jurisprudências. Por derradeiro, arguiu-se ainda a aplicação dos efeitos da revelia. Nesse aspecto, assim como destacado na decisão abjurgada, entendo em caso que os efeitos da revelia não são automáticos, pois o fato se amolda ao disposto nos incisos 2 e 4 do artigo 345 do CPC, por se tratar de direito indisponível, assim como a contradição entre a prova dos autos e as alegações de fatos formulados pelo autor. Ora, com base nas fotos, não é possível aferir se o aventado ilícito foi realizado na data da eleição ou véspera. Bem como das fotos 2 e 3, estou impossível confirmar tratar-se de local de votação nas vias próximas. Ademais, friso que a implementação do PJE trouxe novos desafios aos operadores do direito, normalmente quando a apresentação do conjunto probatório produzido. As limitações técnicas ensejam cuidado ainda maior quando da colheita das provas. No caso em tela, todo o conjunto probatório se calçou em imagens fotográficas capturadas à distância, que dificultaram, inclusive, a visualização do rosto do candidato, ora recorrido. Melhor seria se fossem imagens dinâmicas, a exemplos de vídeos, afastando assim o questionamento quanto às informações ora pendentes. Lembro ainda que nos pleitos passados, os santinhos eram recolhidos como provas do ilícito. Ficavam à disposição das partes, as quais, havendo fundada dúvida, poderiam acessá-las diretamente. Já com o PJE, as partes, e essencialmente a defesa, ficaram alijadas desse confronto, importando ao autor ainda mais zelos na produção de provas. Aí eu trouxe sentido, jurisprudência, no sentido de que a propaganda por derrame de santinho, as provas têm que ser contundentes, robustas. E com base nesses fundamentos, eu estou negando provimento também a este recurso. Algum voto divergente? Mais uma matéria semelhante aos dois outros processos relatados pelo colega. Então, isso eu proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator. Concluída a pauta judicial, eu retomo a administrativa. O doutor Ricardo gostaria de fazer uso da palavra. Por favor. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer o período que fiquei à frente da Escola Judiciária Eleitoral. Foram quase um ano e desde julho do ano passado. E não foi uma missão fácil, porque sucedi o Dr. Paulo Sodré, que tanto contribuiu, tanto fez pela escola. E acho que eu cumpri a minha missão. E uma conversa, que quero aqui dizer que conversa com o Dr. Peleja, eu falei: Dr. Peleja, Vossa Excelência que tem que ser o diretor da escola e não eu. Vossa Excelência é mestre, doutor em Direito, acadêmico, e isso foi mais um exame mesmo de consciência, de achar que alguém pode estar em melhor colocação, em melhor condição de exercer o papel, um determinado papel, do que eu. Então eu humildemente agradeço esse pleno pela confiança que depositou, agradeço a presidência desse tribunal, mas eu humildemente quero agradecer esse período que fiquei à frente da escola e quero dizer que Vossa Excelência, o presidente, sempre me apoiou. Isso foi uma coisa que partiu de mim mesmo, mas eu quero aqui sugerir, se é que posso fazer isso, a indicação do Dr. Peleja como diretor da escola, e acho que a minha missão está concluída. Agradeço aqui a professora Janes, a Kelly, a Aline, todos os servidores lá da Escola Judiciária Eleitoral.
Foi um período que eu cresci bastante e espero ter contribuído para a escola. Quando eu entrei lá, eu disse: Janes, a gente não pode atrapalhar. Se não atrapalhar, a gente já está fazendo bastante. E acho que pelo menos atrapalhar, não atrapalhei o andamento da escola. Então, eu quero aqui, senhor presidente, sugerir a esse pleno a escolha aqui do Dr. Peleja como diretor da escola. Doutor Ricardo, acho que a corte, enfim, todo o tribunal tem muito a agradecer ao senhor pelo trabalho que o senhor desenvolveu, né, durante esse período em que esteve como titular, ou seja, diretor da escola judicial. Tivemos um evento em Brasília, que o senhor fez a entrega da revista, né, daquele seminário realizado aqui, inédito, em Mato Grosso, Fake News, né, que foi de grande valia, onde esteve presente vários juristas do Brasil e magistrados e representantes de quase todos os estados da federação. Depois de 2 dias de intenso trabalho, né, teórico e prático, deu ensejo àquele conteúdo que foi publicado na revista e que serviu de uma orientação, pelo menos de um norte, de um tema novo a todos nós em razão do momento em que vivemos, da tecnologia, né? E veio a calhar que nós fomos vítimas desse processo todo, né? O fake news veio com uma força, nos atingiu em cheio, né? Quando se colocou em dúvida a confiabilidade da urna eletrônica. Mas, ao mesmo tempo, foi uma grande oportunidade que a Justiça Eleitoral teve de demonstrar e provar o contrário, que ela é confiável. E, a partir desse momento, vai se desencadear várias ações no sentido de criar mecanismos de filtros, né, para evitar que essas notícias falsas se propaguem, tão nociva a todos nós e fundamentalmente a própria democracia, né, que mina esse sistema. Então, em nome da Corte, que se me permite, eu agradeço e parabenizo pelo trabalho que o senhor desenvolveu à frente, muito embora o senhor não precise de título, porque eu acho que a pessoa tem que ter vontade, né, e tem que ter tino, né? E o senhor demonstrou que o senhor tem essas 2 qualidades, esses 2 predicados que são importantes, às vezes nem sempre o título, né, significa, retrata a essência da pessoa, né, a vontade realmente de trabalhar e desenvolver. O Dr. Paulo, por exemplo, não tem título, no entanto, deu um show de bola durante o período que esteve a escola, né? Ele é um entusiasta da academia, né? Ele se envolve, e esse mesmo espírito o senhor deu sequência, né? Eu apenas, não querendo fazer nenhuma objeção ao nome que o senhor declinou, né? Mas ao regimento interno prevê um procedimento, e penso que, em razão do princípio da legalidade, nós devemos observá-lo. Então, eu sugiro aqui ao senhor que formalize, não que o senhor não tenha formalizado, isso vai constar em ata, né? Encaminhe apenas ou dá o start inicial do procedimento pela escola, né? Com a abertura de um edital e que se permita a todos participarem do processo, já que é possível, não só os titulares, como também os suplentes, a participar também da diretoria da escola. E, obviamente, que o nome que o senhor declinou é de grande peso, né? E reúne todos o perfil para desenvolver um trabalho a contento da escola. E aqui apenas eu faço uma observação, e ao futuro diretor, e eu sei que o senhor trabalhou bastante nesse sentido, mas não foi possível, é necessário que a escola tenha um curso permanente sobre a jurisdição eleitoral,
até para preencher o vácuo que há na academia, né? Ou seja, eu estou me referindo às faculdades de Direito que poucas têm no seu currículo, na sua grade curricular, a disciplina jurisdição eleitoral. Não obstante, já tenha sido objeto de proposição do COPETREL encaminhado ao MEC, e o MEC está ainda em estudo, né? O Conselho do MEC está estudando a possibilidade da inserção da cadeira sistema eleitoral nas faculdades de Direito, seja ela de natureza pública, seja ela de natureza privada. Então fica aqui a gratidão, portanto, da direção, do desembargador Pedro também, né, ao senhor pelo trabalho que o senhor desenvolveu. E daí nós abriremos esse procedimento e na próxima semana, com certeza, nós faremos a escolha. Tá? Não, consta no regimento interno que é o senhor que tem que caminhar, né? Aí a presidência vai formalizar, conclui a formalização e traz a apreciação, porque aí no momento que tiver já as inscrições, né, dos pretensos candidatos, e aí nós vamos submeter o crivo desse plenário para fazer a escolha. Ou não, doutor Paulo? Senhor presidente, me permita, eu não poderia perder essa oportunidade, foi até uma obra do destino que eu estivesse na sessão no dia de hoje. O doutor Ricardo foi vice-diretor por um período quando foi diretor da escola. Mostrei a ele, levei ao conhecimento, levei lá o contato com a Janes, tudo, professora Janes, como ele bem disse. E assim, eu fico muito satisfeito de ver as elogiosas palavras que o presidente do tribunal diz ao nosso presidente, atual presidente da escola, doutor Ricardo, que de fato teve teve o privilégio de poder conduzir aquele trabalho fantástico que foi aqui já sob a presidência do COPETREL, é verdade, mas conduzido pela escola, um dos melhores eventos que já teve aqui, com doutores, pensadores, esquece o título, pensadores do país inteiro, professores, juristas, membros do Ministério Público, desembargadores, e vamos discutir sobre ministros, sobre fake news, como Vossa Excelência disse, que foi precursor, e depois deu no que deu, e nós já estávamos preparados, pelo menos no âmbito, não só no aspecto teórico, mas prático, que por conta dessa discussão vieram aqui profissionais do Facebook, WhatsApp, das redes sociais, e isso nos ajudou muito, os operadores da propaganda eleitoral, porque nós já sabíamos um pouco adiantado, já tínhamos mecanismo para responder aos advogados nos processos, o que mostra a interação entre a academia, a escola eleitoral com a prática. Então, mostra a importância que a nossa escola tem, e nesse período aqui, muito bem administrada pelo doutor Ricardo, eu faço aqui, só gostaria de fazer essa pontuação e dizer que com relação à sucessão, Vossa Excelência disse bem, é aberta a todos, mas eu quero crer que sem fazer campanha, que o doutor Pelé já sai um pouquinho na frente. Pelejando. Presidente, só queria também fazer algumas pontuações nesse trabalho do Dr. Ricardo, nessa gestão do Dr. Ricardo, jurista bastante dinâmico. E o que me marcou, além da revista, que Vossa Excelência também tutelou, artigos excelentes, de excelente nível acadêmico. E o que me marcou muito foi esse primeiro encontro das fake news. Porque eu raramente sou de participar de encontros, assim, mas assim, eu já participei de muitos, é óbvio, né? Mas assim, esse encontro ele foi espetacular, porque ele reuniu duas realidades que elas não se tocavam como deveria se tocar. Exato. Então assim, a comunicação, o jornalismo, o direito. Então, assim, para mim aquele encontro foi um encontro espetacular. E vieram juristas, juízes, do mais alto gabarito. Eu contei com vários aqui, doutores na PUC, na Mackenzie. Encontrei com juízes de Goiás, o colega doutor Paulo Sodré, doutor Juliano Taveira, que é o juiz contemporâneo na época da Faculdade de Direito. Então, assim, aquele encontro ele foi um divisor de águas para a Justiça Eleitoral, porque nós estamos
possibilitou-se que nós dedilhássemos mais um assunto que era pouco explorado ainda. Né? E a partir dali, pôde-se realizar estudos, uma acuidade maior sobre os temas. Então, assim, parabenizar Vossa Excelência por esse trabalho, independentemente de quem seja escolhido, porque, como o desembargador presidente pontuou, está nas mãos de todos. E uma coisa que eu queria pontuar é o seguinte, como eu falei esses dias para trás, título, ele não quer dizer tantas coisas, até pontuei. Às vezes a pessoa não tem título, e se sai muito melhor, mas tem o conhecimento, tem a técnica, tem a oratória. Então o título não é tanto esse fator. O Dr. Paulo Sodré é mestre na Universidade Federal de Santa Catarina, salvo engano. Então, assim, Vossa Excelência é a prova de que títulos não são tão essenciais. Só isso que eu gostaria de pontuar, parabenizando bastante o doutor Ricardo, tá, doutor Ricardo? Porque, assim, Vossa Excelência é uma pessoa simples, comunicativa e faz as coisas acontecerem. Eu sei que o desembargador presidente também, ele é uma fábrica de ideias, né? Ele não para. Eu trabalhei com o desembargador presidente uma ocasião na corregedoria, então ele não para. Então eu sei como que é difícil as ideias que ele tem, já expediu inúmeros ofícios, preside colégio Coptrel. Então é uma responsabilidade muito grande estar ali na escola, e Vossa Excelência desempenhou o trabalho de uma forma extraordinária. Senhor presidente, só dizer duas coisas. Primeiro, dizer que, em relação ao evento que ocorreu aqui nesse ano, sobre fake news, eu estava agora em Fortaleza e no encontro de juristas, né? E um jurista do estado de Tocantins, que eu até conhecia de vista, chegou para mim e falou assim: você é do Mato Grosso? Eu falei: sou. Ele falou assim: olha, eu quero dizer que o evento que teve lá no Mato Grosso foi o melhor evento que eu já fui na minha vida. Ele não se restringiu a falar do ano, de nada. Foi o melhor evento que eu já fiz na minha vida. Não, ele é até um jurista de escola. E quanto às palavras elogiosas aí do Dr. Paulo, do Dr. Pelede, do presidente, eu atribuo muito mais isso à convivência, à amizade, do que a mérito meu. Porque o mérito em relação a esse evento, eu atribuo com toda a sinceridade aos valorosos servidores, né, desta casa, e a ideia que o nosso presidente teve, porque a ideia do evento foi dele. Então eu não posso de maneira nenhuma deixar de registrar isso, que aceito os elogios, mas eu repasso a parte que cabe a cada um aqui neste ato. Muito obrigado, presidente. Eu agradeço. Então vamos concluir os trabalhos de hoje e apenas vai ficar consignado em ata, né, toda essa manifestação e as suas palavras também no sentido de abrir mão do teu mandato à frente da escola, e imediatamente serão tomadas as providências para a escolha de um novo titular. Declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a participação de todos e de todas aqui.